Olá, olá, família brasileira! Eu sou a Curti. Estamos no dia 29 de agosto, pouquíssimos dias para começar a temporada regular da NFL, provavelmente sem Carson Wentz, que, segundo o Doug Peterson, tem que ter uma semana inteira de treinos normais. Isso não aconteceu ainda e não existe expectativa que vá acontecer, então podemos ter de novo o Nick Foles na quinta-feira, dia 6 de setembro. Todo mundo vai poder assistir, porque dia 7 é feriado, sexta-feira, dia da independência. O Brasil é um país que tem muitos feriados, né? Em outros Calma, lugares. calma. Você quis dizer meu aniversário, né? Ah, Seu tá. aniversário tá. Ah, tá. Calma, você me Ah, deixa tá. molhar o bico. Eduardo Miceli, que faz aniversário. Conte para o público quando é seu aniversário. Você que é o signo de Virgem. Eu sou de 7 de setembro, eu sou do dia depois da estreia da NFL, e a NFL sempre começa 1 ou 2 dias antes do meu aniversário, o que é sempre muito gostoso, porque eu posso ficar em casa tomando aquela cervejinha e vendo o jogo. Não, mentira, você bebe uísque. Pode revelar o seu alcoolismo pro público. Não, eu bebo uísque, mas no dia de jogo eu tomo cerveja. Tá, mas não, depende. Se o Oakland Raiders e o New Orleans Saints estiver jogando mal, vai uísque mesmo. Amigo, aquele jogo de Minnesota contra os Saints, o negócio foi mais embaixo. É. Mas e você? O que você vai fazer na quinta-feira? Na Dia 6 de setembro. quinta-feira, eu não sei se eu tô no Abre o Jogo da ESPN ou não, saberei apenas na quinta, vulgo amanhã. Não sei. No jogo é o Paulo Antunes, 99,9% de chance. Não sei, Eduardo Miceli, por quê? Você vai dar uma apavorada no Brasil? Você que é um homem agora desquitado, é um homem agora que está Desquitado. embrasando. Olha, eu vou fazer uma revisão histórica. Na época lá Ah, nos anos 60, teve uma eleição que tinha que votar no Brigadeiro Eduardo Faria Lima, uhum, que tinha um negócio: vote no Brigadeiro, ele é bonito e é solteiro. E as mulheres davam docinhos, que é o Brigadeiro, né? Por isso que ganhou esse nome. tá. E liguem para Anthony Curti, é bonito e é solteiro. Não rima, mas é tão bom quanto. Curti está rolando no mundo, então vamos rolar junto com Curti e vamos aproveitar Muito essa obrigado vida. pela propaganda. Tenho certeza que será efetiva. Você nada mais está fazendo do que retribuindo o que fiz quando você estava solteiro. Você é um lindo. E Então, eu só queria fazer um comentário. Eu não sei se eu acertei todos os detalhes históricos, tá, gente? Mas é mais ou menos tá. nessa linha. Nossa audiência é composta 90% por homens, então acredito que essa sua propaganda não vai dar tão certo assim. Mas os outros porcento é o que interessa. E Os você outros vai conseguir. 10% femininos da audiência, né? Se estiverem interessados, a gente pode conversar. Queria botar um rodapé com Mas seu número de é. telefone aqui. Queria que fosse Não, um não, programa meu de número de TV. telefone não, mas né, podemos conversar. Utilizem o quê? A tática de Eduardo Miceli. Qual que é a sua tática, Eduardo Miceli, que você contou neste podcast? Ah, o de esperar o story certinho? Exatamente, estamos aí disponíveis. Bonzão. Então, eu posto vários stories aí, fica a dica para os nossos ouvintes. Mas tenho 26 anos, agora sou solteiro. Não pretendo me, como fala? Casar no futuro próximo, então estamos na pista. E, ó, estou seguindo a dieta de Ben Roethlisberger, hein, Eduardo Miceli? Isso aí faltou você mencionar. Eu também tô. Só que eu sou um rapaz casado. O Eduardo Miceli, inclusive, que mora com sua digníssima, com a Ana, um beijo pra ela. Que, inclusive, participou desse podcast em episódios É anteriores. verdade, verdade. Então, faltou Dudu no seu merchan. Praticamente, me senti praticamente quem? Araci da Top Term. Ele veio, saiu. Vamos falar de coisa boa? Ele veio, saiu da área do estúdio que ele tava falando de alguma desgraça, alguma morte de famoso, e veio falar sobre a minha pessoa, mas faltou você falar que eu dei uma bela de uma secada. Inclusive, ó, por exemplo, estou tomando café com leite de soja neste momento. Estou tomando café e água. Em tempos anteriores, eu beberia café com leite integral, que me deixava o quê? Inchado. Agora estou. Dei uma secada. Vamos lá então, 4 minutos para quebrar o gelo. E vamos que vamos. Tem muita gente que pediu o podcast Conselhos Amorosos. Eu ainda estou um pouco desiludido com o amor, ok? Então, mais pra frente a gente faz. Quem sabe aí na próxima off-season. Eduardo Miceli, hoje a AFC South é a última divisão que a gente tem que prever nesta paçoca. E a gente deixou por último por um motivo nobre, por assim dizer. Pois é. E a gente esperou ver se o Andrew Luck estava de fato vivo e respirando entre nós, seres humanos. E ele está de fato. Então podemos fazer uma previsão dos Colts muito mais realista, uma previsão dos Colts muito mais otimista, agora que Andrew Luck vai de fato jogar a temporada. Exatamente. Inclusive, Eduardo Miceli escolheu o Andrew Luck no nosso Fantasy.
dos redatores do nosso site. A gente vai comentar o draft Quer que a gente comentar fez. agora? Vamos comentar Não, vamos fazer agora. no final, vamos fazer no final. Vamos fazer o preview, que aí quando terminar a UFC, Boa, boa. vai ter o apanhador. A nossa groselha é uma groselha com conteúdo, é uma groselha que não é caloria vazia. Não, Tá jamais. vendo? Olha como eu tô nutricionista. Inclusive, beijo pra minha segunda ex-namorada Mariana, formada em nutrição. Quero que ela vá pro inferno. Vamos lá, então. Eu quero mesmo que ela vá pro inferno. Me deu um pé na bunda, eu quero que ela vá pro inferno. Houston Texans. Quero começar com os Texans, porque é um time interessante de prever. Bom, vamos lá. Houston Texans, que teve uma temporada no passado muito queimou rápido, né? Aquela coisa. Teve um momento que você fala: caraca, esse time finalmente encontrou o quarterback que tantos anos a gente ficava ouvindo. Um quarterback pra ganhar o Super Bowl, só precisa de um quarterback. Quando o Deshaun Watson veio, claro, ele veio a duras penas, porque todo mundo falava: não, ele não tá preparado, ele tem problemas de técnica, ele tem problemas de. Enfim. Só que ele, mesmo apresentando isso, ele se mostrou um verdadeiro líder, um cara que avançou mentalmente no jogo e explodiu a liga. Teve jogo contra Seattle que ele detonou, ele foi pra Foxborough e quase bateu New England lá. Então, pra 2018, a expectativa não é que ele faça exatamente isso, mas que ele mantenha um nível alto e conduza esse ataque pro próximo patamar que esse ataque tanto pede. O que você acha? Eu achei que você ia falar mais. Bom, o Deshaun vem de ACL, o ligamento anterior cruzado rompido, né, no início de novembro. Tem que ficar saudável. O grande problema é a linha ofensiva, né, Dudu? Vai falando aí que eu tenho que carregar um negócio aqui, uma vinheta. Também, a linha ofensiva, a gente viu ano passado que quando você tem uma linha ofensiva frágil, você tem um cara como o Deshaun Watson, é muito, muito importante. E é muito, muito bom e acabou casando com a falha que tem no Houston Texans. Tanto que eles trouxeram agora, por exemplo, o Senior Kelemete, que era um complemento da linha ofensiva dos Saints, que está hoje estipulado como titular. Então é uma linha frágil, o que prejudica o Deshaun Watson, que prejudica muitas vezes o ritmo do ataque, que força ele a sair do pocket, que é um problema. Se você viu uma das interceptações do último jogo de pré-temporada, ele lança uma bola meio que contra o corpo, sem a base apropriada, porque o pocket colapsou do lado esquerdo. Ele acaba sendo interceptado no fundo do campo. É o principal problema desse ataque. Tem o DeAndre Hopkins, que é um baita recebedor, o Will Fuller é um baita flanker. Eles estão apostando agora. Tem o Graham Griffin de tight end, tem o Stephen Anderson, que é uma outra aposta nesse ataque. Tem o Lamar Miller, que com o Deshaun Watson foi muito, muito bem ano passado. Tem o complemento do Alfred Blue. Tem o Donta Foreman, que também se machucou, mas tem esse potencial de complementar o Lamar Miller quando ele não estiver bem. Então, se essa linha ofensiva sustentar um mínimo de produção, ou seja, não sofrer tanto, é um ataque muito promissor. Meu medo é justamente ter que depender do Deshaun Watson correndo pra cima e pra baixo, ou ter que forçar ele a fazer um touchdown que ele fez no jogo de noite do ano passado contra o Cincinnati Bengals, que foi um jogo tão ruinzinho, mas foi uma corrida gigantesca dele. Não acho que é por aí que o jogo tem que correr. E o time não tem tight end também, né? Vamos deixar isso claro. Tem o Ryan Griffin, Stephen Anderson, mas vamos lá, né? Não é exatamente estimulante. Agora, a linha ofensiva realmente é um desastre, né? O único titular que volta da temporada inteira é o Nick Martin, o center. Vai ter o Zach Fulton e o Senior Kelemete. Depois o Central Henderson e o left tackle é inexperiente, o Julian Davenport. Então, olha, eu tenho medo do que vai acontecer. Os running backs, a dupla, Lamar Miller e Donta Foreman. Lamar Miller é um cara que pra mim é superestimado, e o Donta Foreman volta de lesão, ainda tem o Alfred Blue nesse mix. Pelo menos o ataque, eu acho que o Will Fuller vai ter uma boa temporada, viu? Tô com esse feeling. Eu acho também. Eu acho que é uma dupla de wide receivers muito boa. Eu acho que falta um pouquinho de profundidade. O Braxton Miller e o Bruce Ellington não despertam muita inspiração e confiança. E a defesa, J.J. Watt. E aí, meu irmão? J.J. Watt vai ser mais um dos que a gente vai falar, não estamos em 2012? É difícil, porque ele já teve muitas lesões. E não é uma questão de, ele vai se machucar de novo. É mais uma questão de o quanto isso incomoda ele e prejudica o desempenho. Porque ele é fenomenal, ele é brilhante, ele é um cara que a mera presença dele em campo impõe respeito e exige que os ataques reparem nele e façam coisas para impedir que ele entre no backfield. Mas, cara, ele não é o mesmo jogador daquela temporada brilhante que ele teve com 1 bilhão de sacks. Fez 29 anos, também não acho que ele é o melhor jogador do mundo, como a gente poderia dizer até algum tempo atrás. O melhor defensor da NFL hoje em dia, por exemplo, é o Aaron Donald.
Teve só 8 jogos nas últimas 2 temporadas. Ninguém sabe se o J.J. Watt pode voltar àquele nível de elite que fez ele ser o jogador defensivo do ano da NFL em 3 oportunidades. Poderia ter sido MVP numa delas, inclusive. Então, pode ser que o melhor jogador dessa defesa seja o Jadeveon Clowney. Certamente, que ele finalmente mostrou o que veio ano passado, né? Exatamente. Digo, ano retrasado, nos playoffs contra os Raiders, ele já tá tendo um bom ano. Então, ano Essa passado galera foi saudável, continuação. essa galera saudável, o Jadeveon Clowney que machucou também. Jadeveon Clowney, J.J. Watt e o Jadeveon Clowney machucou no início, né? E o Whitney Mercilus, que também machucou ano passado. Esses 3 saudáveis tem tudo pra ser um front 7, front 6, né? Porque quase não tem mais front 7, né? 60% é front 6. De outro mundo. De outro mundo. Tem tudo pra ser algo incrível. A secundária é algo que me preocupa, mesmo com a chegada do Aaron Colvin de Jacksonville, de Tyrann Mathieu, que está em contrato de 1 ano para se provar. E só um comentário em relação ao front 7, front 6 que você fez. Tem um cara que foi draftado ano passado que eu gostava muito vindo de Vanderbilt, que é o Zach Cunningham. Gosto dele também, no meio da defesa, né, inside linebacker. Exatamente. Então é um front 7, front 6 muito, muito forte. Tirando o Cunningham, é um pouco mais envelhecido, né? Não são tão jovens, tem muito histórico de lesão. E na secundária eu concordo plenamente com você. O Matthew é uma baita adição. Acho que o draft do Justin Reed é uma boa seleção, o cara de veio de Stanford. Mas é o ponto fraco. Desde que eles pediram o A.J. Bowie para Jacksonville, essa secundária precisa de ajuda. E vai ser o ponto fraco, eu acho, dessa unidade em 2018. Sabe o que Houston Texans me lembra? O quê? É o logo do time. Água. O logo do time é o gado. Não é? Cara, tava tomando água. Tava com saudades dessa vinheta e lembrando sempre que o segredo do humor é a surpresa. Eduardo Miceli ficou surpreso, você em casa provavelmente também ficou surpreso. E fazia tempo que a gente não soltava essa vinheta aqui. Vou até tirar ela para um momento apropriado ela voltar. E chegou... Tocou a sirene, Eduardo. Desculpa, eu ia falar que o Bademose chegou em Houston também, mas enfim. Aí não sei se é reforço. Mas é profundidade, né? É. Tá bom, justo. E aí, esse time ganha a divisão? Eu acho que não ganha divisão. Eu me surpreenderia se ganhasse. Mesmo com o Deshaun. A linha ofensiva é muito ruim, a secundária me deixa com uma pulga atrás da orelha. Pois é um time que não é completo como outros times dessa divisão. Eu acho. Quer dizer, todos os times dessa divisão têm um ponto fraco muito gritante. O do Texans você pode indicar que é a linha ofensiva de um lado e a secundária do outro. E verdade seja dita, todos os 4 times... A exemplo que acontece da NFC North, os 4 times aqui podem ser campeões dessa divisão. Eu acho que é uma das divisões mais difíceis de prever. Todo ano, todo mundo fala, a AFC South é difícil de prever, mas tem anos que é um lixo, tem anos que é uma das melhores divisões da NFL. E acho que é o segundo caso desse ano. Com certeza. Absolutamente. Vamos então ao Indianapolis Colts do nosso querido André Sorte. Dedezinho sortudo. No ataque, tudo depende do Andrew Luck. Não é nenhum exagero, parece simplório, parece raso falar isso, mas nesse caso é verdade. Mas neste caso é muita, muita verdade. O nosso querido Chuck Pagano foi embora. Chuck Pagano é um dos piores técnicos que já tive o desprazer de acompanhar. Ah, Curso, você tá exagerando. Então faz o seguinte, você que acha que eu tô exagerando. Dá uma procurada no Google a pontuação do Indianapolis Colts em primeiro tempo e em segundo tempo. Aí você vai olhar e você vai ver a diferença abismal entre primeiro tempo e segundo tempo. E aí você vai chegar à conclusão que o nosso querido Chuck Pagano não conseguia fazer ajustes no intervalo ou tomava pancada porque o adversário fazia ajustes no intervalo. Vou dar um exemplo só de um jogo ano passado. Um Sunday Night Football entre Colts e Seahawks. Os Colts estavam competitivos no primeiro tempo e depois no segundo tempo o Seattle Seahawks amassou. Foi uma coisa assim, tipo, incrível de diferença. Foi então, bizarro mesmo. Comissão técnica importa, com Andrew Luck ou sem Andrew Luck. E nossa senhora, o Chuck Pagano é muito ruim. Então, pior que tá, não fica. Eu acho que com o Frank Reich, por mais que o Frank Reich não fizesse as chamadas ofensivas lá em Filadélfia, era o Doug Peterson, o Frank Reich já foi quarterback. O Frank Reich é uma mente ofensiva que vem se desenvolvendo há um tempo atrás e participava da confecção do plano de jogo, queira ou não, de Filadélfia. Ele é um dos dois que ganharam novos lugares pós-sucesso de Filadélfia, né? Inclusive o De Filippo e ele. E ele ganhou uma oportunidade ainda maior.
Os Colts, eles ganham o Andrew Luck de volta no momento que eles estão agora superando o Chuck Pagano e ainda se reconstruindo dos fracassos do Ryan Grigson como general manager. Então é um elenco carente. O ataque tem esse potencial, tem essa coisa do Messias Andrew Luck, mas ele não vai fazer muita coisa. Porque o resto do time é muito ruim, cara. É muito fraquinho. A defesa é muito fraca. A E com todo defesa... amor do mundo. o Kurt odeia os Colts. Cara, não. Inclusive a camisa é maravilhosa. Uma fun fact. Joguei handball na faculdade, acho que você sabe, e a minha camisa de goleiro, o uniforme do time fui eu que mexi, né, porque eu tenho talentos de Photoshop, e era baseada no uniforme dos Colts, com essas duas faixas do ombro, que eu acho simplesmente maravilhoso. O uniforme dos Colts é fantástico. Cara, eu adoro. Nada contra o time. Eu adoro a franquia. Adoro a franquia. O Peyton Manning é um dos motivos pelo qual eu comecei a assistir futebol americano. Eu tenho a camisa do Andrew Luck. Eu torci muito por eles draftarem o Andrew Luck, porque eu adorava o prospecto e o time. Então, quando eu falo isso, eu falo com pesar, porque eu gostaria muito de ver o Andrew Luck ser bem sucedido. É o que o Jim Irsay não ajuda, né? Eu falei do head coach e do general manager. Eu não falei do dono também, que é outro despirocado das ideias. Ele é muito louco. Ele é muito louco, cara. Mas, cara, vamos falar rapidinho dessa defesa, que realmente não tem muito o que falar. Já falamos do ataque, vamos falar da defesa antes. Bom, eu só queria falar uma coisa antes. Primeiro que a defesa tá mudando do 3-4 pro 4-3. Tem um coordenador defensivo novo. E... Matt Eberflus. Sim, que vem de Dallas. E, cara, a quantidade de nomes desconhecidos que tem nessa defesa é alarmante. Eu sei que, tipo, assim, pra gente não é desconhecido porque a gente trabalha com isso. Mas eu acho que pra você, fã casual, principalmente você que não torce pros Colts ou você que não vê jogos da AFC South, meu irmão, é alarmante. É bem preocupante, né? Eu acho que tem um farol de esperança na secundária, que é o Malik Hooker. Sim. Que machucou ano passado, foi uma das vítimas da maldição do podcast, inclusive. Pois é, que é um cara que eu adoro, que veio de Ohio State, que só tem produzido bons prospectos de secundária, mas de resto é meio que um deserto de talento. Não tem nem tipo um cara, esse cara foi um ótimo pass rusher em 2013 e tá agora no... Não, esse time é frágil na defesa. Eles precisam de uns 2, 3 drafts, mas 2, 3 free agents pra esse time chegar no ponto certo. O Andrew Luck tem o quê? 28 a 29? Das duas, uma. Pra chegar com o Andrew Luck com 32 pra ganhar o Super Bowl. Digo, com confiança. Pode ser que eles ganhem e a defesa jogue pra caramba antes. Mas eles precisam de um pouco mais de tempo. Não é só a volta do Andrew Luck que vai fazer esse time pra frente. E do lado ofensivo, eles investiram até bastante no draft. Eles trouxeram 2 running backs pra disputar espaço. Trouxeram o Quentin Nelson, que era o melhor prospecto de guard desde 1900 Guaraná de rolha, que vai ajudar nessa linha. O Ryan Kelly, o center, ainda não deu o salto que eu esperava que ele fosse dar. O Anthony Castonzo tá aí desde 1900, vovô garoto, é um bom jogador. Austin Howard, Matt Slauson. Tem bons recebedores, o Tio Ahito é um bom recebedor. O Ryan Grant teve flashes em Washington. Tem o Chester Roger, que eu acho que é um baita sleeper pra temporada, não só no fantasy, mas na vida real. O Marlon Mack tem potencial. Jack Doyle e Eric Ebron são uma boa dupla de tight end, bem ou mal, apesar do fracasso do Ebron relativo lá em Detroit. Só que o problema realmente recai pra mim na defesa. A defesa realmente não inspira confiança. Vai pegar... Eles vão enfrentar uma divisão muito dura, que vai precisar de todas as vitórias. Então, se você perde a divisão para um ataque forte como o de Tennessee, que promete ser, ou se você perde as 2 partidas para Houston, você já fica numa situação complicada dentro da AFC South. Então, eu dosaria a empolgação com a volta do Andrew Luck por causa da defesa. Então, as pessoas acham que o Andrew Luck vai voltar, eu tive a ganhar 10 jogos. Só que não é só o Andrew Luck. Por mais que o quarterback consiga, a exemplo do que a gente vê no Green Bay Packers, maquiar alguns problemas, e exemplo que a gente vê nos Patriots com o Brady produzindo recebedores todos esses anos, e o Peyton também fazia isso nos Colts, não dá ainda mais essa divisão para vislumbrar que só a volta do Andrew Luck, uma das defesas mais fracas da NFL, seja suficiente para dar um salto. Sim, é uma defesa. E se você tivesse mantido, por exemplo, o Rashaan Melvin para essa temporada, eu teria mais esperanças, mas não é o caso. O Rashaan Melvin está em Oakland agora. Então, eu vou ver aqui, vou abrir o depth chart, que é o que a gente tem oficial, entre aspas, do Orlets.com. A defesa é a seguinte: Kemoko Turay, Al Woods, Denico Autry, Jabal Sheard. Essa é a linha. Tipo, Jabal Sheard ok, mas o resto... O corpo de linebackers é Jesus Cristo.
Não, é um time fraco. Eu digo, é Joe fraco. Good, Anthony Walker e o Darius Leonard. A secundária, neste momento, tirando o Malik Hooker, é Pierre Desir, Clayton Getters e Kenny Moore. Não inspira muita Não confiança, né? inspira nada de confiança. Nada. Zero. Zero. Zero, 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 zero de confiança. A defesa dos Colts é fraca e eu ficaria extremamente surpreso se ela desse um salto grande de produção. No ataque, a gente tem uma linha ofensiva que tem tudo para ser melhor do que em anos anteriores. Tem o Anthony Castonzo, que não é tão ruim como muitos pintam. Quentin Nelson, melhor prospecto, como o Dudu falou, de linha ofensiva desde 1900 e Garópolo. O Ryan Kelly precisa ficar saudável, mas pode ter tudo para ser o que o Saturday foi pro Manning, o Kelly pode ser pro Luck. O Matt Slauson, desde os tempos de Bears, eu gosto dele, tem uma idade mais avançada, mas não tem problemas. E o Austin Howard, o right tackle, não compromete. É uma linha ofensiva ok. O Jack Doyle, tight end, que é ok também, com o Luck ele deve produzir melhor. Numa ponta, e tem o Eric Ebron, que chegou também, né? Vamos ver como que fica a proporção entre esses dois. Num lado você tem o T.Y. Hilton, e aí o resto é uma incógnita. Eu gostava muito do prospecto do Dion Kane, né? Que é um cara em profundidade de Clemson, que poderia esticar o campo legal, mas ele machucou. E então os outros recebedores são incógnitas, né? Pra não falar outra coisa. Tem o Ryan Grant, tem o James Wright. Isso. Foi o que eu comentei. O Grant, você viu flashes em Washington, achei que ele ia ficar lá, inclusive. E o Rodgers, eu acho que é um sleeper pra temporada. Não sei quanto ele vai mostrar que ele é bom de verdade, mas eu gosto dele. Nossa, mas esse time tem muitos buracos, cara. Tem o Andrew Luck, que é incrível. Tem. Saudável, ele é incrível. Saudável, ele é top 10 quarterback da NFL, com certeza. Com potencial para ser top 5. A linha ofensiva tá mais arrumada, graças a Deus. Em nome de Jesus, o Andrew Luck não vai machucar de novo, mas o resto do time, tipo, se tira o T.Y. Hilton, o corpo de recebedores é muito fraco. É um corpo de recebedores digno de Buffalo Bills, Carolina Panthers, ou Chicago Bears do ano passado. A defesa, como eu falei, tem o Malik Hooker e o Jabal Sheard só. Eu fico bem preocupado. Eu não acho que esse time vai ter mais de 8 vitórias, não. Eu estaria 7 vitórias. Eu não sou tão pessimista que nem o USA Today, que colocou 2 vitórias. Não, isso é demais. O Andrew Luck por si só já dá umas 3, 4. Ou até mais. Acho que o Andrew Luck por si só já dá 5 vitórias. Mas. Enfim, e os running backs foi o que o Dudu falou, né? A gente tem o Marlon Mack, que é segundanista. E aí tem 2 calouros que foram draftados, inclusive são boas apostas para a última rodada de fantasy, viu? O Naheem Hines, eu não consigo falar o nome dele. Vou chamar ele de Hines. Naheem Hines. Eu tenho muita dificuldade para falar esse nome. E o Jordan Wilkins, que foi o cara que eu apostei, inclusive, no meu fantasy. Certo. Corretíssimo. Previsão para esse time aí. Quarta força? 6-10, quarta força. Pode ser. Vamos botar por baixo pra... Expectativas baixas. Tô pensando. Não, 6-10, quarta força. Quem você quer falar agora? Tennessee ou Jacksonville? Vamos falar de Tennessee e deixar o campeão pro final. Ok. Tennessee Titans tem um uniforme novo. Exatamente. Campeão do ano passado, tá, gente? Tô falando que vai ser esse ano. Sim. Mas vai. Eu acho que vai. Tennessee Titans com seu uniforme novo. Tennessee Titans com seu uniforme novo. Você gostou do uniforme novo? Eu gostei. Melhor que o antigo. Que o antigo era meio... verdade. Tem uns uniformes da NFL que ainda estão na pegada 1999, show da virada, novo milênio, bug do milênio. Por exemplo, o uniforme dos Rams é a coisa mais bug do milênio que existe. O uniforme dos Eagles também é bem bug do milênio. Total, dos Eagles. O verde dos anos 90, da época do Red e White, é muito mais bonito que esse verde atual. E olha que eu tenho uma camisa do Carson Wentz. Deixa eu ver que outros uniformes estão meio bug do milênio ainda. O do Arizona Cardinals é meio bug do milênio. O Tampa Bay Buccaneers, mesmo que tenha mudado agora, é um uniforme bug do milênio total, né? Inclusive o número parece número de alarme de relógio da sua avó. Exatamente. Parece. Que mais que tem o uniforme bug do milênio? Acho que é isso. Acho que o uniforme antigo do Seattle Seahawks, aquele azul petróleo, era bem bug do milênio também. Qual? O antigo, da época do Sean Alexander. Sim. Total. Um azul petróleo. Um azul mar tingido de derramamento de óleo da British Petroleum no Golfo do México. Tennessee Titans. Tennessee Titans. Cara, um time que está saindo do seu casulo, né? Tá saindo do casulo.
Mike Murlock foi embora, né? explica. Aparentemente chegaram à conclusão que você draftar um dos melhores quarterbacks da história em spread offense no college football e colocar ele num ataque terrestre com formação carregada de tight ends não é uma boa ideia. Demorou um Não pouquinho. é uma boa ideia. Demorou um pouquinho. Não é como se ninguém tivesse falado, não acho que é uma boa ideia. Tudo bem, seguiram em frente com essa maluquice. Mas o Mariota é ruim. Cara, você pega os jogos que o Mariota foi, tipo, foi solto pra jogar como ele deve, por exemplo, o segundo tempo contra os Chiefs, é outro quarterback. Sim, é outro quarterback, mas mesmo assim ele tem bastante espaço para crescer fora desse jogo de passes médios e curtos. Ele foi muito pouco eficiente em bolas longas ano passado. E é um dos problemas a ser corrigidos. Mas eu acho que, com a batuta do Matt LaFleur, que viu o ataque do Shanahan sendo construído em Atlanta, que viu o ataque dos Rams sendo construído em Los Angeles, vai dar uma repaginada nesse ataque. Vai pegar o Mariota e falar: eu vou fazer você jogar dentro de um lugar que você esteja confortável, fazer suas qualidades transparecerem. É um time, ofensivamente, vai ser novo, tem um corpo de recebedores muito jovem, tem uma ótima linha ofensiva, tem uma dupla complementar de running backs, e os dois são bons. Tem o Derrick Henry, que a gente sabe que ele pode ser uma máquina dentro da red zone, ele pode ser uma máquina para conquistar aquelas jardas difíceis. E tem o Dylan Lewis, que consegue também correr por dentro da linha, e foi um dos jogadores mais eficientes do New England Patriots nas últimas temporadas. Então, só isso aí já dá um salto de qualidade. O DeMarco Murray ano passado teve problemas, não era mais o mesmo jogador. E o Henry e ele tinham qualidades que acabavam conflitando. Então agora você tem uma dupla complementar. A linha ofensiva é ótima, em particular os tackles, o Taylor Lewan e o outro rapaz lá que eu esqueci o nome. O Taylor não. Dele? Jack Conklin. Isso. Jack Conklin, lembrei. Que foi draftado uns 3 anos atrás, eu acho. Quinton Spain um bom guard, Josh Klein um bom guard, Ben Johnson um bom center. Não, então uma linha a linha ofensiva foi montada pro esquema tático que era utilizado até ano passado. O bônus é que a linha é tão boa que no esquema novo não tem problema. Não, problema algum. Acho que o Corey Davis vai finalmente se tornar um wide receiver número 1, como ele foi draftado para ser. Foi draftado aqui, quarta escolha geral ou quinta, né? Em 2000. Quinta. Acho que quinta. Não, foi no topo da primeira rodada. Tennessee queria trocar pra baixo, não conseguiu e aí pegou o Corey Davis. E aí ele foi machucado ano passado, teve um bom flash no final da temporada, no playoff já. Taylor Taylor é um bom wide receiver, muito explosivo, muito rápido. O TJ Sharp também teve problema de lesão, mas é um cara bom em termos de posse de bola. É um ataque bem redondinho, é um ataque que não tem falhas, assim. Tem o Delaney Walker, que é um tight end super experiente, bom no bloqueio, confiança com o Mariota. É um ataque super completo e agora vai ter alguém apto a conduzi-lo, que eu acho que é a grande questão desde o começo. E aí você vai pra defesa, que aí a gente vai achar finalmente o ponto fraco dessa equipe, ao meu ver. Pass rush? Que é o corpo de linebackers. É o corpo de linebackers mais fraco que o pass rush. Sim. Porque você tem aqui o Brian Orakpo, bem ou mal ainda. Você draftou o Harold Landry pra entrar no pass rush. Ruben Foster, linebacker que chega. Quem? O Ruben Foster. Não, Rashaan Evans. Desculpa, o Rashaan Evans. Ele tava atrás do Ruben Foster, esquece, em Alabama. Isso, exatamente. Em Alabama. Eu vi de onde você veio, então eu percebi. Em Alabama, enfim, ele substituiu o Ruben Foster. Exatamente. O Rashaan Evans, ele chega pra resolver essa fraqueza de linebackers, porque saiu agora o Avery Williamson, foi pros Jets. Sobrou o Wesley Woodyard, tem 32 anos. Eles precisam de solidez ali no miolo. Tem o Jurrell Casey, que é muito, muito bom defensive tackle. É um front seven que precisa desse preenchimento no miolo um pouco mais atrás nos linebackers. A solução que o Davis deu num artigo do site e que eu adotei para o meu preview vem com a chegada do Dime, que vem com o Dean Pease, que é o coordenador defensivo que era dos Ravens. Que é basicamente você botar defensive back em campo e aproximar um strong safety do box para suprir essa carência. Seria o Dan Pease foi sacana. O quê? Ele falou que ia aposentar e não aposentou. Assim, aí ele viu uma oportunidade ali. Sacana! Mas quem é que machucou agora o safety, que eu esqueci o nome? O ser humano é egoísta. Machucou um safety aí. Eu quero falar antes que o ser humano é egoísta. Enquanto eu procuro no Google. Mas a esperança é que... Ele era de Jacksonville há 2 anos atrás. Lembrei. Quem? Jonathan Cyprien. Isso, Cyprien, exatamente. E aí o que acontece? Não, o Dime assinaram o Kenny Vaccaro.
Exatamente. Aí trouxeram o Kenny Vaccaro pra fazer essa função. Ele é um jogador agressivo desde a época do Saints. Porradeiro. É uma porradeiro. Chega perto da tackle. Cara, é uma secundária boa. Os titulares são o Adoree Jackson, Malcolm Butler, o Logan Ryan pode jogar ali no slot. Tem o Kevin Byard, free safety, que foi o líder em interceptações da NFL ano passado. Quem não sabe disso é o Deion Sanders. Mas, cara, você lembra disso? Tá Isso foi bizarro. engasguei. Não, pra quem não sabe, o Kevin Byard questionou alguma coisa no Twitter do Deion Sanders. Você foi jogador? Você faz alguma coisa? O cara era, tipo, o líder da NFL em interceptações. E o Deion Sanders, que comenta, não sabia. Bom... Mas o Deion Sanders é prime time. Ah, cara, eu não quero falar do Deion Sanders, cara. Tipo, ele me deixa muito triste. Deion Sanders ou Michael Irvin? Os dois 80 por hora. Quem é mais diva? Pô, cara, é difícil, hein? Mas é o Deion Sanders, cara. É o Deion Sanders. É o Deion Sanders. É o Deion Sanders. Mas, enfim, é uma defesa que tem essa fragilidade no miolo, uma secundária repaginada, e a gente pode ver muitos pacotes dime sendo implementados pelo Dean Pease como solução parcial ainda desse problema de linebackers. Isso dado que o Rashaan Evans chega e contribua desde cara, que eu acho que ele vai fazer, porque ele é versátil dessa forma. Ele vai entrar muito bem em blitz, eu tenho uma esperança muito grande do Evans em blitzes. Do Kenny Vaccaro então, também. Cara, e do Vaccaro também. Então, cara, eu tô animado pra esse time. Eu quero muito, muito ver. É um dos times que eu mais quero ver em 2018, é o Tennessee Titans. Eu também. Tô bem ansioso pra ver esse time. É o New England Patriots Sul na secundária. Assinou já com o Logan Ryan antes. E aí agora com o Malcolm Butler, tem o segundo anista, o Adoree Jackson também. E Kevin Byard, né, o free safety all pro. Tem o Jonathan Cyprien que acabou machucando, mas contrataram o Vaccaro. Então é uma secundária que pode ser interessante. E, bom, é um time que pode brigar. Lembra de uma coisa. A fraqueza dos linebackers era tão perceptível que ontem eles trocaram com os Ravens o Kamali Correia. Sim, é verdade. Que é um cara que tem um teto interessante até. Ele veio com muita explosão, né, com muita força física do college há 2 ou 3 anos atrás. E ainda tá evoluindo tecnicamente. Mas é um cara que conhece o Dean Pease, trabalhou com ele. Em Baltimore, e pode é verdade. complementar. É em Baltimore. E pode complementar o pass rush agora. É que nem o Luxemburgo, quando ia pra um time e trazia os caras dele e tal. O Dean Pease tá fazendo isso aí. Pô, o Renato Gaúcho faz isso sempre, cara. A quantidade de vezes que ele tem algum jogador que ele trouxe tantas vezes que deixou até nervoso. Ah, o Igor. Lembra o Igor? Volante? Sim. E na NFL tinha também o... Como que chama o técnico dos Broncos que aposentou, meu Deus do céu? O Kubiak. O Kubiak trazia o Owen Daniels, o Tyrant, pra todo quanto é lado, cara. Sim. Tipo, era uma coisa surreal, assim. Pra onde o Kubiak ia, o Owen Daniels ia junto, cara. Eu nunca vi isso. Era muito engraçado. Até aposentar. E, enfim... É isso, eu acho que, assim, eu sei que tem gente que tá ouvindo e fala assim, mas vocês estão exagerando, Titans não é bom. Cara, é outro sistema ofensivo. Aquilo que vocês viram no passado, esqueçam, tá? Esqueçam. A própria contratação do Dion Lewis demonstra isso com clareza. Né? Vai ter mais running backs saindo, recebendo passes, mais formação shotgun. Esqueçam, não é o mesmo sistema ofensivo, o Exotic Smash Mouth do ano passado, que não fazia nenhum sentido com o Marcus Mariota de quarterback. Se você tivesse um outro quarterback lá, sei lá, o Blake Bortles nesse sistema eu até entenderia, mas o Marcus Mariota não fazia o menor sentido. No passado foram 13 touchdowns e 15 interceptações. Boa parte dessas interceptações, quando os Titans estavam atrás do placar, eu cheguei a twittar isso na temporada passada. E, enfim, é outro sistema ofensivo. O Matt LaFleur trabalhou com o Matt Ryan em Atlanta como técnico de quarterback em 2015, 2016, trabalhou como coordenador ofensivo dos Rams ano passado com o Jared Goff. Então existe muita expectativa boa com o Tennessee Titans. Inclusive o LaFleur foi entrevistado para ser head coach do time, o time acabou optando por seguir a sua trajetória de New England Patriots Sul e ficou com o Mike Vrabel, que foi linebacker nos Patriots, foi campeão inclusive, e segue a vida. Mas é um time que eu tenho boas expectativas. Algo a mais sobre o Tennessee Titans, Dudu? Só falou de running backs, draftaram também o Akron Wadley, de Iowa, que é um diamante brutaço, aço aí, fica de olho pro futuro. Aço me lembra a música A Leleque, leque, 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 leque. Girando para um lado, girando pro outro. No passinho do volante. Ai, meu Quero Deus. ver o baile todo. No passinho do volante. Você prefere essa música ou Sou Foda? Sou foda. Clássico, né? Clássico. Pô, é bom demais, cara. Tem até a versão sertaneja. Perdoe. Não, mas a melhor coisa do Sou Foda é o Sou Foda Card Captors, que é a melhor mashup da história. Mas você já ouviu o Sou Foda He-Man?
Não, esse não. O Sou Foda He-Man acho que é melhor, hein? Eu concordo que o Sou Foda Card Captors é um bom mashup, mas o Sou Foda He-Man, lá, 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 aí ele fala a frase que eu já falei muitas vezes aqui, vai ter Eu não sei porque você tá se privando lá, agora. lá, 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 Sou Foda. É muito bom, cara. É muito bom. Maravilhoso. Eu vou procurar. Vou Eu googlar. tenho a força, sou invencível. Aí do nada, sou foda. Tipo as crianças cantando. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Eu acho que algum wide receiver da NFL tinha que incorporar a dancinha do Sou Foda numa comemoração. Isso tá demorando pra acontecer. Do Vitinho o nome dele. Vitinho Sou Foda. Ele colocou o nome. Sumiu, né? Eles fizeram uma música depois, mas não fez tanto sucesso. Cara, foi na fez. minha época de faculdade. Isso faz tanto tempo. Isso aí foi em 2011, cara. Tem 7 anos, tem pelo menos. 7 anos, cara. 7 fucking anos. Faz, tipo, muito tempo e não parece que faz tanto tempo assim. Isso que é o mais incrível. Gente, agora a gente tá entrando na 7ª temporada do Andrew Luck. Vocês sabem disso? Não, Vocês estão exatamente. cientes? Cara, as coisas. A gente vive uma era de informação tão incrível e a informação tem tanto fácil acesso que a gente perdeu a noção do tempo. Eu ainda. Mais ou Se você me menos. falasse que o Super Bowl no ano passado foi Patriots e Giants, eu ia ter que demorar uns 3 segundos pra processar a informação. Não, tem 10 anos do Super Bowl 42, né, Não, cara? 46. 46? É, Não temporada foi. 2011. Não foi. Claro que foi. Não, mas foi 6 anos atrás. Então. 6. Não, 6, não 10. Falando do 42. Teve 2 Super Bowls, Patriots e Giants. Eu sei, Mas mas... eu tenho uma teoria aí que o Bill Belichick, no fundo, ele torce pros Giants, então ele entregou esses 2 títulos aí. Ué, ele teve presente em todos os Super Bowls que o Giants Ganhou. ganhou, É né? verdade. O Bill Belichick com os Giants tem 4 títulos. Eu acho isso maravilhoso. Ai, ai. É uma curiosidade legal do esporte, né, meu querido? Eu gosto Ó. de trazer informações completamente aleatórias que não tem nada a ver. Lembrando que eu tô brincando, tá? Eu não acho que ele entregou o jogo, não. Lógico. Não, Pelo amor de Deus. Diga. Inclusive, se você for no estádio dos Jets aí, pra você que dos Giants, vocês que estão curiosos, é muito legal o estádio. Eu tenho tem as lojas, tem as comidas. Você pode comer comida lá. Pode comer tomar comida? cerveja. É bom. Boa informação. Pode. Isso é importante. Tem uns burger. Tá, é sempre bom. Os vendedores param na hora do hino. Eles param de fazer Eles tudo. param, eles respeitam o hino. Param. Aí meu burger fica Falando em frio. estádio dos Porque eu fui no Giants, inverno. fica aí a dica pra quem estiver. Eu não sei a programação, mas documentário Two Bills do Watch ESPN sobre o Bill Belichick e o seu mentor, o Bill Parcells. Cara, é do cacete. Eu já vi acho que umas 6 vezes. Então, Tá passando direto, já vi várias. tá aí na programação da ESPN, espn.com.br/programação, dê uma olhada. Bom, antes de falar sobre os Jaguars, nosso merchan. Acabamos de gravar o podcast de prateleiras de wide receiver, já tem de quarterback, já tem de tight ends, que foi aberto inclusive, já teve de running backs, hoje gravamos de wide receiver para o Fantasy, e este é exclusivo dos sócios pro clube. Você pode assinar o nosso podcast e, tá acabando a promoção, tá? A promoção acaba na véspera do kickoff. 30% de desconto no plano anual, Eduardo Miceli. Você já assinou, certo? Eduardo Miceli disse que vai fazer xixi. Acabei de ver aqui no chat. Então eu vou imitar o Silvio. Minha filha, número 4, a Patrícia, ela assinou. É muito bom. E, enfim, não tem 12 prestações para você ficar em dia aqui no Carnê do Baú, mas muito conteúdo. A gente vai dar uma corrida fortíssima nessa semana para soltar as prévias de temporada ainda em agosto. E fica a dica aí, então, profutbol.com.br/oferta podcast, para você ter mais conteúdo, para você ajudar nosso trabalho. Você que gosta do nosso podcast, tem mais podcasts, tem mais textos e tudo mais, ok? Então, não deixe de visitar profutbol.com.br/oferta podcast, certo? Eduardo Miceli ainda está no banheiro, nesta maravilhosa parada aqui em nosso podcast. Onde está Eduardo Miceli? E o que vamos falar agora? Deixa eu ver. Tem o Jacksonville Jaguars, tem ainda nossa prévia final da divisão. Eu estou enrolando, nitidamente estou enrolando, enquanto o Dudu não volta.
Voltei. Voltou. Fale um pouco, Eduardo Miceli, pra eu ir no banheiro agora. Eu vou falar sobre uma coisa muito interessante que eu estava vendo na internet agora enquanto o Curti não volta, já que eu peguei o bonde andando. É que o seu signo de verdade não é o seu signo como Capricórnio, Virgem, Sagitário, mas sim a atriz que ganhou o melhor Oscar no ano que você nasceu. Então, por exemplo, se você nasceu em 1991, o seu signo seria Kathy Bates, que ganhou aí por Louca Obsessão, né? Aquele filme que ela sequestra. Voltei porque eu faço xixi rápido. O que você tá falando? Eu não sei onde você deixou, então eu só falei. Não, eu falei assim, gente, tá vendo uma coisa aqui na internet, que a internet é fascinante. Sim. Que o seu signo de verdade não é o seu signo que você Ah, nasceu, não. mas sim o signo da atriz que ganhou o Oscar no ano que você nasceu. Então você nasceu em 91? Então o nosso signo é qual? Kathy Bates, que ganhou por Louca Obsessão, aquele que ele sequestra o escritor, tá ligado? Ah, é um bom filme. Filmaço, é bonzão. Então é isso, eu tô falando isso porque eu não sei o que você tá falando antes, então eu só peguei a primeira coisa que veio à Então cabeça. o nosso signo é Kathy Bates. Nosso signo é Kathy Bates. Me mande seu signo no Twitter, em @MiceliFF, que eu quero saber o que vocês são. Estou em @CurtAnthony e meu signo, assim como o de Eduardo Miceli, é Kathy Bates. Eu não sou mais Libra, Eduardo Miceli não é mais virgem. Ele não é virgem faz tempo. Kathy Bates, nosso signo. Kathy Bates. Vamos aos campeões de 2018. De 2017, perdão. Ó aí, ó. Otto Ó, Falho. falho. Campeão de 2018, mesmo com Blake Bortles? Essa é a grande pergunta que diariamente fazemos, né? Eu acordo pensando nisso, eu vou dormir pensando nisso, eu faço sexo pensando nisso, eu almoço pensando nisso, eu vou na academia pensando nisso, eu dirijo no trânsito de São Paulo pensando nisso. Blake Bortles é capaz de levar esse título da divisão de novo? Eu não faço sexo pensando Eu acho nisso, que tá? Queria pontuar isso em específico. É sim. É sim. Acho que Isso é. pode afastar as futuras pretendentes minhas, inclusive, né? Imagina. Ah, não, eu não vou falar que o cara pensa no Blake Bortles, não. Nesse momento eu não penso no Blake Bortles, mas no resto do dia eu penso no Blake Bortles. E antes de mais nada, eu penso, por que Katsu esse time não trocou pelo Ted Bridgewater ainda? Só queria deixar essa indignação. Ainda. Cara, eu acho que é um time cuja pedigree é defesa. De cara, obviamente, uma defesa completíssima. E no draft só corroboraram isso. Draftaram Taven Bryan, draftaram Ronnie Harrison, que eu achei um valor excelente pelo jogador que ele é, pra secundária. E, cara, vai ser uma defesa dominante, com 2 cornerbacks absolutamente dominantes, safeties excelentes, um grupo de linebackers muito, muito qualificado, que a gente se desacostumou a ver os linebackers com os olhos brilhantes, né? Mas esses daqui são fantásticos. O Telvin Smith é um excelente linebacker na cobertura. O Miles Jack tá cada vez provando que ele consegue fazer tudo na defesa. Sem falar do Kalai Campbell, do Malik Jackson, do Yannick Ngakoue, que foi uma ótima achado há 2 anos ou 3 anos atrás. O Dante Fowler Jr., que ainda não se converteu naquela escolha de primeira rodada, mas é um bom jogador, pelo menos, né? Quer dizer, é um bom jogador. Então, cara, uma defesa muito boa, profunda em todas as posições. Tem muito pra onde correr. O ponto fraco é o quarterback, que mostrou que consegue conduzir um ataque dentro das condições ideais. Quando o negócio foge um pouco, o negócio aperta. Não dá mas, pra ter cara, tudo, né? Não dá pra ter tudo. Não dá pra ter tudo. Não dá pra ter tudo e... Imagine você, ouvinte, homem do nosso podcast, imagine a mulher dos seus sonhos. E você, ouvinte mulher, imagine o homem dos seus sonhos. Não vai ter tudo. Não vai ter tudo que você quer. Isso não existe. Isso não existe. Da mesma forma que o time da NFL com salary cap não consegue ter a melhor defesa da NFL, um jogo terrestre com o Leonard Fournette, um corpo de recebedores bom, uma linha ofensiva boa e um quarterback bom. Não tem como. Tipo, não é NBA que é o teto salarial, é orçamento de obra pública no Brasil, que ninguém respeita. O negócio não suporta. Ou você investe na defesa inteira ou você investe no quarterback. É isso. Totalmente. E é uma defesa cara, né? Vamos combinar. Não é uma defesa... E não vai ficar mais barata, ela só vai encarecer à medida que, você tiver que pagar o Jalen Ramsey tá no contrato de calor, o Miles Jack tá no contrato de calor. Quando essas pessoas forem cobrar a continha, o negócio vai apertar. Mas uma troca pelo Teddy Bridgewater é excelente. Eu acho que seria uma ótima pedida. Posso até dizer, tem o Dante Fowler Jr. Eu sei que os Jets agora estão no 3-4, não sei se faria tanto sentido, mas tem o Dante Fowler Jr. aí, que tá sobrando nessa rotação de linha defensiva. Manda o cara pra Nova York, que tá, mano, você consegue até pegar uma escolha de 4ª rodada junto com o Bridgewater, se bobear.
Não, manda uma de terceira, pega uma de quarta, pega o Bridgewater. É Manda aí, nóis, fala. pô, é nóis, é nóis, é nóis. Ah, e se Nós der total, errado, né? se o joelho do Bridgewater virar geleia, tomara Deus que não aconteça. Inclusive, sabia que mocotó é o líquido do joelho do boi, né? Então até que fez sentido a minha Eu analogia. sabia. Não, foi boa, Foi foi boa. boa. Deus queira que isso não aconteça com o joelho dele. Mas, tá bom, tem o Blake Bortles, ué. Pior que tá, não fica. Em nenhum Não, universo o Ted totalmente. Bridgewater é um quarterback pior que o Blake Bortles. Não acho que é. Mas o Blake Bortles ano passado se mostrou melhor do que as pessoas em termos de liderança, em termos Foi de um Blake Bortles confiança no 2015? jogo. Isso foi absurdo. Que ele passou pra 33 touchdowns e, tipo, 30 deles foram perdendo o jogo por 40. Ah, Garbage Time Bottles, O clássico, Garbage Town, né? clássico. Foi esse. Clássico, olha, eu não vou dizer que eu não ganhei liga de fantasy com ele, né? Porque senão daqui a pouco eu vou dizer, o Curto sempre ganha liga de fantasy, é que eu jogava muitas ligas, né? Então, assim, meu aproveitamento era bom nesse sentido. Eu jogava, tipo, sei lá, 6 ligas, aí pelo menos uma eu ganhava. Mas numa delas eu tive em 2015 o Blake Bottles. Ué, ano passado eu tava escalando o Blake Bortles no final de temporada. Que ele tava, tipo, destruindo todo mundo. Acho Tava que teve uma liga maravilhoso. que eu fiz isso porque o Deshaun Watson machucou. Eu comecei a temporada com o Kirk Cousins, aí eu desencanei do Kirk Cousins porque ele começou muito mal a temporada. E aí eu fui atrás do Deshaun Watson, tava brilhando com o Deshaun Watson, tava com uma sequência lá de 4 vitórias, que o Deshaun Watson tava ganhando sozinho os jogos pra mim. Aí ele machucou, aí eu me ferrei, eu tive que fazer streaming de quarterback quase toda a rodada. Enfim, Jacksonville Jaguars. Mas, 21 dos ofensivamente, 22 titulares da ataque e defesa voltam pra essa próxima temporada. Aí excelente. você tem o Andrew Norwell, que chega, left guard de Carolina, contrato de 5 anos, 66 milhões de dólares, que demonstra o comprometimento do time com o jogo terrestre também, em proteger o miolo da defesa. A linha ofensiva tem o Ken Robinson, que foi uma escolha que acabou rendendo bem no draft. O Brandon Linder, o center, right guard, o AJ Kenny, right tackle, Jeremy Parnell. É uma linha ofensiva sólida, é um grupo que foi bem protegendo o Blake Bortles. E precisa ser um pouco mais consistente no bloqueio de corrida, até porque o Fournette é um cara mais porradeiro, então ele não é one cut, então seria interessante se a linha abrisse mais os gaps. O Blake Bortles, vale lembrar, vem de cirurgia no punho, né? Pois é. Em janeiro ele operou o punho. E do jeito que o Tom Coughlin é teimoso, lembrando que o Tom Coughlin não é o head coach desse time. Tem gente que pensa que o head coach é o Tom Coughlin. Não é. É o Doug É o Doug Marrone. Marrone. É o Doug Marrone. O Tom Coughlin é o cacique. Do jeito que o Tom Coughlin é teimoso, é capaz que eles continuem nesse projeto aí, Blake Bortles, e não troquem pelo Bridgewater. Eu já fiz um vídeo sobre, tá no meu YouTube, youtube.com/curte1991, sobre isso. A janela de título de defesa é muito mais curta, vide Denver Broncos. A janela de título de defesa é mais difícil de manter, ao contrário do quarterback, que consegue manter um ataque em alta eficiência, mesmo com recebedores diferentes. Então, eu acho que os Jaguars deveriam se mexer. Não se mexeram, o Tom Coughlin acredita que o Blake Bortles vai dar certo, então bola pra frente. É isso que tem. O Leonard Fournette volta, só que os recebedores, não. O Allen Robinson, que estava machucado, vai para o Chicago Bears. E o Alan Hurns foi para Dallas. Os dois tiveram 1.000 jardas em 2015. O Robinson perdeu ano passado com o ligamento anterior cruzado do joelho rompido. E o Hurns era muito caro para o time na concepção deles. Então vem o Dante Moncrief, que estava em Indianapolis. O DJ Chark escolheu a segunda rodada. O Marquise Lee foi renovado, mas já machucou e está fora da temporada. E aí tem dois promissores, que é o Dede Westbrook e o Keelan Cole. É um grupo de wide receivers muito jovem, muito empolgante, né, cara? Eu fico muito animado pelo potencial que eles podem atingir. Claro que o Blake Bortles vai ter que tirar o melhor dele para poder fazer os outros renderem. E tem uma adição também que eu gostei pra Tyrande. Mercedes Lewis foi pra Green Bay. Eles trouxeram o Austin Seferian-Jenkins, que Boa é um adição. arranjador. Boa adição. Total. Fora de campo ele tem alguns probleminhas, espero que não tenha mais. Mas. Pois é, exatamente. É um talentaço, é jovem. Reza a lenda que não tem mais, inclusive. Fiz streaming de Tyrant com ele e me dei muito bem ano passado no Fantasy, inclusive. Ele tava nos Jets. Eu gosto dele. Eu gosto dele também. É um cara novo, é um cara de 26 anos. Vai render. Eu acho que vai render. Tudo pra isso. E também tem Tinha, né? O Mercedes Lewis, que foi cortado. Então o time assinou com o Seferian Jenkins e o Lyles Poe na Free Agency. Além do nosso querido Leonard Fournette, tem o TJ Yeldon e o Corey Grant. Corey Grant, inclusive, boa pedida pro final do seu Fantasy, tá? Até porque o Fournette tem um históricozinho de lesão. Ele é uma ajuda, né? Mas o TJ Eldon também, que eu tinha mais esperanças anos atrasados, não tenho mais. Históricozinho é uma palavra que é meio capciosa, né? Históricozinho.
Você não percebeu? Eu percebi isso, eu tô deixando você rir. Ai, ai. Defesa. Defesa a gente já falou muitas coisas sobre ela, já falamos dos jogadores, já falamos todo o potencial, acho que é ser redundante. Segunda defesa em sacks no passado, a defesa que menos cedeu jardas na temporada passada, a melhor secundária, a segunda melhor na red zone, a melhor em pontos cedidos, pouquíssimos jogos ruins, talvez aquele contra os 49ers tenha sido um deles. Então, é uma defesa incrível. Era uma linha defensiva que já era forte, com o Calais Campbell, teve 14 sacks e meio no ano passado, uma das melhores adições em termos de free agency nos últimos anos. Tem o Denver Fowler Jr. também, ainda. O Yannick Ngakoue, que é extremamente subestimado. O Tevin Bryan chega agora, o pass rusher de Flórida, da Universidade de Flórida, escolha de primeira rodada dos Jaguars. Ainda tem o Malek Jackson no meio para conter o jogo terrestre. O Marcel Darius chegou no meio da temporada. Então, quer dizer, é a linha defensiva mais profunda da NFL. Eu acho que é, reduzi eu os concordo com Rams, você. hein? Eu concordo. E dos Bucks? A linha dos Bucks é profunda. Sim, tem bastante profundidade, tem bastante capacidade de botar esses jogadores em rotação. E tudo isso auxiliado com o restante das posições capazes de segurar as próprias pontas. Então é uma defesa formidável. Sim, o corpo de linebackers com o Telvin Smith e o Miles Jack. Né? Miles Jack escolheu a segunda rodada. É sensacional. Na época do draft, eu comentei a segunda rodada do draft naquele ano. Baita escolha, tava machucado, mas havia um upside e ele vem realizando. O Popos Lusny tá fora, né? Aposentou. Então, no níquel devem jogar com o Telvin Smith e o Miles Jack. E a secundária é fantástica, né? Jalen Ramsey, o Aaron Colvin saiu, mas tem o Jalen Ramsey de um lado, e AJ Bowie do outro, melhor dupla de cornerback da NFL. E é isso. Algo a mais? Eu acho que não tem nada que adicionar. Eu só queria elogiar de novo a escolha do Ronnie Harrison, que eles pegaram tipo na terceira rodada, eu acho, e é um cara pronto pra jogar caso precise, então O safety. adorei. O safety. Sim, é verdade. E o... Que veio de Alabama. Sim, o Church saiu, né? Quer dizer, saiu não. A esperança é que ele saia no longo prazo. Isso, exatamente. O Barry Church vem hoje como um tapa-buraco, o Jonathan Cyprian saiu, né? Uhum. Há 2 anos atrás. Mas enfim, Bom, é um time encaminhado, um cara. time encaminhado, é um time que tem uma possibilidade aí de 10 vitórias, é um time que, pra mim, a defesa pode ganhar essa divisão. É só o Blake Bortles não ser uma máquina de interceptações. Pode amarrar alguns jogos, você vai ver os Jaguars ganhando partidas por, tipo, 17-10, 14-10, 21-17. Aí vai ter um jogo que eles vão ganhar de 42-3, mas, tipo, no geral, porque eles vão pegar um adversário fraco, a defesa vai, tipo, retornar 2 interceptações para touchdown. Mas, pra mim, é o melhor elenco, tirando a posição de quarterback. Eu sei que é muito pesado, a gente tá falando de um esporte que a posição de quarterback é a posição mais importante. Não tem nenhum outro esporte americano, e mesmo o futebol, que existe uma posição tão importante, que pese tanto quanto a posição de quarterback. Arremessador no beisebol? Não, já tem 5 na rotação, o cara joga uma vez a cada 5 dias. Armador no basquete? Não, o LeBron James não é armador, por exemplo. Né? E o ala também, o Stephen Curry é armador. Então, tipo, acho que é meio dividido isso. E hoje todo mundo faz tudo no basquete. Então, tirando a posição de quarterback, é um time com muito potencial e é um dos favoritos da Conferência Americana. Acho que dá pra dizer isso. Eu acho que dá também. Eles chegaram muito, muito longe ano passado. Então, a expectativa é que eles mantenham uma capacidade de chegar tão longe quanto. E diga-se de passagem, era uma aposta nossa, o Jacksonville Jaguars, faz tempo. O problema é que em 2016 o jogo terrestre era bizonho e ele em ofensiva também. Aí o negócio não foi pra frente. Sim, exatamente. Mas no ano passado acabou finalmente empolgando. Dudu. Fantasy. Como eu disse, o nosso podcast de sócios dessa semana é sobre a prateleira de wide receivers, é a última prateleira que falta. E já está pronto, já está, né, feito, a gente fez antes de gravar esse aqui. E é exclusivo de nossos sócios, lembrando, Dudu estava fazendo pips, então lembrando novamente, para você ter acesso a esse e outros podcasts e muito mais conteúdo, profutbol.com.br/oferta podcast. E nessa oferta você tem 30% de desconto no plano anual e 7 dias grátis para testar. Se você não quiser continuar conosco depois de 3, 4 dias, você pode cancelar e não vai ter nenhuma cobrança, podem ficar tranquilos. Vocês estão liberados então para testar
E essa oferta vai até o início da temporada regular, até o dia 6 de setembro, ok? Eduardo Miceli, Ok. Fantasy... peraí. Para. Que programa fantástico, né? Um programa que a televisão brasileira sente falta. Ontem tivemos o nosso draft do nosso Fantasy, né? Dos redatores do site. E o meu time apropriado o nome. Você gostou do nome? Eu achei bem legal. Eu ACL aprovo. Recovery Club, porque metade do meu time já teve ligamento rompido do joelho. E não é, Mas é um bom time. e não é força de expressão, não, viu? Realmente metade do meu time. Porque é o que eu pensei. Já postei meus stories do Instagram, mas eu pensei o seguinte. Numa liga com tanta gente inteligente, tanta gente hardcore como é a do nosso site, se eu pensar que nem vocês, eu não vou ganhar a liga. Pode ser. Minha chance é ser boom or bust. Então o que eu fiz? Eu apostei em jogadores suspensos e jogadores que têm potencial aí de se machucar. E aí, quais foram os jogadores suspensos que eu apostei? Apostei no Melvin Ingram. Melvin Ingram não. Melvin Ingram é pass rusher. No Mark Ingram e no Julian Edelman. Mas eles são meus reservas. E aí, enquanto eles não voltam, eles estão as 4 primeiras semanas fora, eu tenho o Russell Wilson e o Le'Veon Bell pra carregar piano. O Russell Wilson eu peguei na 9ª rodada. Eu achei que foi uma excelente escolha, inclusive. Foi. Quarterback não pega cedo, mas 9ª rodada, numa liga de 10 times eu pegar ele, acho que não é cedo. O Le'Veon Bell, minha segunda escolha geral, né? Minha primeira escolha de primeira rodada. Aí, ó, meu time. Russell Wilson, Le'Veon Bell, Chris Carson, Keenan Allen, Amari Cooper, Rob Gronkowski, Randall Cobb, Cameron Meredith, Terry Cohen, Isaiah Crowell, Mark Ingram, Wilkins de Indianapolis, que a gente falou nesse podcast, Julian Edelman, Calvin Ridley e Jordan Reed. Como o nosso flex é tight end também, o Gronkowski vale como wide receiver, no fundo, né? Sim, totalmente. O meu time, engraçado, o Kurt pegou na 2ª posição e eu peguei na 10ª, que era a última. Então eu tive que fazer várias dobradinhas. O que eu acho ótimo. Eu até gosto de jogar, tipo, pegar na 9ª, 10ª em liga de 10 ou pegar na 10ª até 12ª em liga de 12. Porque você pega 2 valores altos. Tudo bem que você pega só o 30º tanto depois, mas você pega 2 valores altos. Então meu time é Andrew Luck, que eu peguei na 9ª ou 10ª Excelente também. time. Ó, eu só tenho uma crítica pra fazer o seu time. 2. Qual? T.Y. Hilton, Gosto. eu tenho medo. E o George Kittle no esquema do Kyle Shanahan. Mas você fez escolhas aqui fantásticas que eu queria ter feito antes de você e infelizmente não consegui. Mas meu time é o seguinte: Andrew Luck, Melvin Gordon, Leonard Fournette, T.Y. Hilton, Corey Davis, George Kittle, Keelan Cole, Royce Freeman, Rex Burkhead, John Kelly, né, o reserva do Gurley lá em Los Angeles, Eu queria ter pego, você pegou. Marshawn Lynch, John Brown, Will Fuller, Michael Gallup e Marquise Goodwin. O Gallup que eu queria ter pego, você pegou também. E o Goodwin que eu queria ter pego, você pegou. Então, várias escolhas. Teve alguém que eu peguei que você queria ter pego, pra eu não me sentir menos mal? Deixa eu ver seu time aqui, deixa eu ver. Tirando o Le'Veon Bell, claro. Eu queria ter pego o Chris Carson. Foi queria ter bem. pego, né? O Carson Mark daqui Ingram. inclusive. Mark Ingram, Edelman, esses caras eu queria muito ter pego, você pegou antes de mim. Tipo, na rodada anterior, assim, muito perto. Cara, na semana 5, que é a minha primeira semana com o Edelman e o Ingram, deixa eu ver aqui quantos pontos eu vou fazer. Ó, eu vou ter que tirar um flex. Eu vou tirar um flex aqui. 6, 12, então 72. Caceta. Eu tenho teto de 96 pontos na semana 5. Melhora, né? Quando os E o meu caras adversário com 84. Meu time na titular na semana 5 vai ser, se Deus quiser, Russell Wilson, Le'Veon Bell, Mark Ingram, Keenan Allen, Amari Cooper, Rob Gronkowski, Julian Edelman e Chris Carson. Mal não é, né? Se tiver todo mundo saudável. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, nosso fantasy vai ser bem legal. Tô animado. Então, algo a declarar sobre o seu time? Você fez boas apostas. Michael Gallup eu acho uma aposta interessante. Deixa eu ver o que mais que você fez de boa aposta. O Andrew Luck, eu tava com a ideia de pegar o Andrew Luck, sei lá, tipo, na 12ª rodada. Que rodada que você pegou o Andrew Luck? Você lembra de cor? 10ª. Então. Ainda bem que eu peguei o Russell Wilson antes, porque eu tava com esse plano aí de lotar o time de running back, pegar o Andrew Luck. Falei, putz, eu vou ser campeão com o Andrew Luck, certeza. Mas aí você pegou antes, então tudo bem. E as nossas equipes, segundo o preview lá do Fantasy, são os 2 melhores elencos, aliás, né? Sim, eu sou tipo 1, o Kurt é o 2, mas o mesmo número de vitórias, algo assim. Sim. Muito bueno. Maravilhoso. Muito bueno. Aí teve gente que me perguntou, porque tem muito jogador meu que tem a bye week na semana 7. Cara, eu nem olho bye week quando eu faço draft. Nem eu.
Nem olho. Cara, eu não sei se na semana 7 o Russell Wilson vai estar vivo. Tipo, Não, pera lá. Semana 7, tipo, todos os jogadores estão na semana 7, que bom. Você vai perder a semana 7. E todas as outras você não vai perder, porque você tem todos os jogadores. também. E, tipo, eu sinceramente não olho. Não olho bye week. Isso é meio que uma falácia do fantasy, tipo, ficar com medo. Você, mas eu vou. Tem que pegar um reserva aqui que não tenha. Meu, dane-se. No fundo, você faz o não seu sabe. melhor, Quando cara. começam as bye weeks, você não sabe se os caras vão estar saudáveis, se vai aparecer sei lá, um Odell Beckham Jr. da vida, um wide receiver que desponte nos waivers. Supondo que, sei lá, o Kirk Cousins ano passado, eu não lembro quando era bye week. Eu nem tinha o Kirk Cousins mais na minha bye week. Eu já tava com o Deshaun Watson na bye Pois week é, dele. exatamente. Então, Esquece bye week, galera. Se você for pra esquece. draftar agora, esquece. Esquece. E eu fiz um tweet ontem que algumas pessoas concordaram, outras me xingaram. É um tweet polêmico, mas é um tweet que eu considero incisivo, como são minhas opiniões. Eu não gosto de fantasy com defesa aberta. Tem sua importância para quem tá começando agora, quem quer conhecer mais jogadores defensivos, porque te força a pesquisar? Tem. Mas quem já joga fantasy, eu acho uma abominação fantasy de defesa aberta, porque você trabalha com jogadores que estão no campo de maneira reativa, então é muito mais difícil de prever. Muitas vezes você premia a incompetência do time. Vou dar um exemplo: o Rashard Jones, safety dos Dolphins. Para fantasy de defesa aberta, ele era uma excelente escolha um tempo atrás. Pois é, é Ele era uma difícil máquina você de mirar. tackle. O time não tinha linebacker, ele era uma máquina de tackle. Tipo, eu vou É escolher um isso. jogador de um time que o time inteiro é ruim só porque ele vai dar tackle. Aí, um exemplo que o Dudu gosta, Darrell Reeves. Darrell Reeves foi o melhor jogador defensivo da NFL no início da década. Só que no fantasy de defesa aberta você não podia escolher o cara porque o quarterback não lançava a bola na direção dele. Aí tem o argumento, mas você pode dar ponto por passe defletido. Mas o quarterback não vai lançar a bola em cima do Darrell Reeves. O Marshawn Lattimore neste ano, o quarterback não vai lançar a bola em cima do Marshawn Lattimore. Então se você tem... Eu não vejo sentido você ter um time de fantasy que você não pode escalar os melhores jogadores. Pois é, É, o é, é, argumento. O argumento positivo é conhecer os jogadores de defesa, mas uma vez Ótimo, conhecido, beleza, eu show. realmente prefiro o outro. Tanto é O 100. que. Não, sim. Tanto é que a nossa liga dos redatores do site, a gente tem 2 flex, running back, wide receiver e tight end, não tem defesa e não tem kicker. Porque aí vira Sim. aleatoriedade demais, entendeu? Tipo, aí kicker fica ganhando ponto por extra point, aí o Gostkowski faz milhões de pontos porque os Patriots fizeram um monte de touchdown. Aí tem um chute de 50 jardas, o cara tem um Justin Tucker, o ataque dos Ravens empacou várias vezes, o Justin Tucker faz 15 pontos. Eu sou mais purista com isso. Acho que é muito mais legal você focar só em quarterback, wide receiver, tight end e running back. Tem quem goste, eu sou extremamente contra. Acho que se você quiser fazer isso, você pode jogar o Ultimate Team do Madden, Pois é. porque... Eu concordo plenamente. Não, eu sou muito contra, cara. Sou muito, muito, muito contra. Não vejo fazer sentido você escalar jogadores... mas o Cartola é futebol, é outro esporte. Mas você escalar jogadores que atuam de maneira reativa no campo, por mais que haja matchups bons, sei lá, você pega o Buffalo Bills contra o Jacksonville Jaguars. O Buffalo Bills tem um corpo de recebedores horrível, o Jaguars tem uma secundária fantástica. Mas aí você vai colocar uma posição no negócio que você vai ter que fazer streaming toda semana. Que ainda tem essa, né? Tem gente que joga fantasy de defesa aberta com 11 jogadores na defesa. Isso aí é surreal. Não, isso é loucura. É loucura, desculpa, mas é loucura. Quer jogar com 2 jogadores defensivos abertos? Já sou meio contra. Mas tudo bem, joguem. Eu acho que não é tão legal, porque oscila muito a pontuação dos caras também. Tem semana, por exemplo, porque o grande problema é o seguinte: no ataque, você sabe que o cara vai entregar a bola pro Le'Veon Bell. Na defesa, vai ter semana que o plano de jogo do time vai ser fugir, por exemplo, Chiefs e Texas nos playoffs, fugir do J.J. Watt. O Pois é. J.J. Watt não vai ter nenhum tackle, nenhum passe defletido, nenhum fumble força, nada, porque os caras vão fugir dele. Então, eu sou bem contra. Sinceramente, eu sou bem contra. Vocês sabem, vocês ouvintes, que eu tenho opiniões fortes sobre vários assuntos. Esse é um assunto que eu tenho opinião muito forte, muito incisiva. Eu sou muito contra, eu prefiro ter o Jay Cutler de quarterback no meu time da vida real do que jogar fantasy de defesa aberta, e isso quer dizer muito. Perfeito. Cara, você falou muito, muito bem, eu não tenho nada a adicionar. De verdade, tipo, eu acho que você pontuou certo, eu acho que tem suas coisas bacanas de você conhecer os jogadores. Mas, sei lá, eu acho que você tem muito mais previsibilidade do potencial e do volume que você pode ter no fantasy com o ataque, não que você com a defesa. Não, quer jogar? Joga. Quer jogar? Joga. Mas pra mim é a mesma coisa que você poder beber uma cerveja Colorado Ápia e beber uma Cristal. Sei lá. É isso. O potencial de divertimento, de diversão e de justiça na liga, porque esse é o meu ponto.
você diminui a aleatoriedade. Se você tira kicker, se você tira defesa, você não joga com defesa aberta, você diminui elementos que causam ruído no fantasy. E você aumenta o potencial de jogadores com maior habilidade ganharem a liga. E eu acho isso muito mais legal. Concordo. Né? Eu Você concordo. diminui a aleatoriedade por exemplo, defesa. Teve uma semana no ano passado, defesa fechada, isso, a defesa inteira. Bears e Panthers. Eu escolhi a defesa dos Bears, os Bears fizeram, tipo, 30 pontos com a defesa. Eu ganhei o jogo. Pois é. Eu sinceramente, não acho isso justo. Cara, Não acho legal. se eu te falar do meu, sei lá, minha liga que eu tenho, fui estar no 7º ano dela, minha liga com amigos aqui do Rio. Cara, ano passado, eu tive uma semana absurda. Eu vou ver se eu consigo achar pra você. Mas o negócio é o seguinte. Tá, vou ver se eu acho. Se eu conseguir achar, vai ser incrível. Eu ganhei o jogo por tipo 160 no standard. Absurdo. Eu ganhei por 160 a 130. Mas, cara, minha defesa fez 24 pontos. Poderia ter sido um jogo muito mais parelho, sabe? Então, E aí só perde a não foi. graça. Eu sinceramente acho que perde a graça. Você pulveriza todo o estudo que o cara fez pra fazer o draft, todo o estudo que o cara faz pra fazer toda semana o waiver, pra achar running back, pra achar tight end, pra achar wide receiver, numa defesa que faz 30 pontos, que pode acabar acontecendo. Pois é, Então, às vezes é mais sorte do que técnica, do que habilidade. totalmente. Então, Nossa, eu sinceramente prefiro diminuir a, 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 a sorte no fantasy. eu também prefiro. É isso. É a mesma coisa de. Não posso dizer. O poker com o Texas Hold'em e o poker de 5 cartas fechadas, o 5 card draw. O Texas Total. Hold'em é muito mais habilidade que o 5 card draw. Porque Concordo. você tá vendo as cartas da mesa, você pode blefar, você pode fazer um monte de coisa diferente. Agora, o 5 card draw não. Pois é. Exatamente isso. Então, tem várias jogadas no Texas Hold'em que nem chega na última carta. Sim. É habilidade. Então, eu acho que o Fantasy, assim, é muito mais jogo de habilidade. Dudu, olha só, 1h06 de podcast. O que fizemos? Todo estrago que podíamos. Todo estrago que podíamos. E. Você gosta desse meu bordão? Eu gosto bastante. Vai ter uma página no site da ESPN com bordões da equipe. Não sei se colocaram isso, acho que não. Tem o Olá Olá, que as pessoas gostam muito. Eu lembro quando a gente começou, teve uma época do podcast que a gente começou fazendo avisos, merchan da loja e etc. Inclusive, no próximo podcast a gente deve fazer uma pesquisa com vocês. Tipo, o que vocês acham que tem que melhorar no podcast, o que não vai melhorar, e a gente vai dar um cupom de desconto lá em actionshop.com.br. Aliás, actionshop.com.br, tá? Só vou alinhar isso aí, mas no próximo podcast a gente deve ter, então fiquem ligados. E aí chegaram mensagens reclamando que, tipo, o tesão do cara era começar o podcast e ouvir o meu Olá Olá. Eu fiquei extremamente feliz com isso. É verdade, é Isso verdade. é muito bom. É bom, é bom. E é isso, né? Fizemos todos os que podíamos. Fizemos, não de gosto fato. dizer. Agora fizemos. Eduardo Miceli, agora, o que você vai fazer nessa quarta-feira, dia 29 de agosto? Cara, eu vou almoçar pra caramba. Tô morrendo de fome. E o low carb? Cadê a história do Roethlisberger? Pô, vou comer um sunomono. Comer peixe e cogumelo. Low carb. Low carb. Isso é almoçar pra caramba. Eu vou pra academia, vou fazer mais malhação. E é Cara, isso, cara. posso dizer uma coisa? Você tá com tempo aí? Tô com pouco. Procurar imóvel é uma aventura. É uma quest de RPG. É uma quest. Cara, eu tô fazendo praticamente draft de fantasy de imóvel. Não, é Eu brabo. montei uma planilha. Sem zoar, cara. Eu montei uma planilha, montei um algoritmo para calcular o custo-benefício, que cada coluna tem um peso, tipo localização, plus que tem no condomínio. Juro, cara, tá uma coisa muito louca e eu consegui com esse meu algoritmo encontrar um imóvel que eu gostei. Aí, Yes! não sei. Academia no prédio é um bônus, hein? E não é, né? A minha academia é barata. Vou fazer merchan aqui, espero que eles me patrocinem um dia. Ah, Eu faço Smart Fit é barato. é barato. E é legal, tem bons aparelhos. Não, tem bons aparelhos. Depende do horário. Como eu sou um trabalhador sazonal e eu faço meus horários, graças a Deus, eu posso ir, tipo, 3 da tarde e tá vazio. Mas pra quem trabalha das 9 às 6, ir na Smart Fit no horário de pico, nossa senhora, coragem, hein?
É muito cheio. Nossa, é muito cheio. E encontrei um imóvel. Vou te mandar aqui o imóvel. É um bom valor. Manda-me. E se Deus quiser, eu quero que você pense positivo comigo. Eu já tô pensando, Kurt, vai dar certo, tem a menor Pense dúvida. positivo pra eu me mudar pra esse outro imóvel. Tô Enfim, fizemos todo o que podíamos. Gente, muito obrigado pela sua audiência. O podcast ficou um pouquinho maior do que costume, que a gente falou um pouquinho de fantasy aqui. Lembrando novamente que a gente tem esses podcasts extras de fantasy. Toda semana tem podcast dos sócios. Queria agradecer vocês. E uma novidade. Gravamos o piloto. Eu, Wayne e Matheus, do podcast College, aberto, não é fechado para sócios, aberto, e a gente deve ter toda semana. Então, vamos ver se já nessa semana a gente consegue soltar até sexta-feira. E neste sábado volta as transmissões do College Football às 8 horas da noite, salvo engano. Cincinnati e UCLA do Chip Kelly. Tô nessa transmissão na ESPN Extra. Ah, não tem ESPN Extra. Agora tá na NET, tá na Sky, tem um monte de operadora. Então, se você não tem, dá uma ligada lá na operadora. São poucas que ainda não tem. Então fica a dica, Eduardo Miceli com certeza ficará em casa no sábado e me assistirá. É bem provável. É mesmo? Pior que sim, cara. Fico em casa de tarde, cara. Não, é à noite. Então eu não vou ficar. Mentira, eu vou sim. Noite eu vou ficar, à tarde não. Ao contrário, essa semana que eu vou. Aí, viu? Então você vai ficar em casa assistindo o Tony Curte. Que programa maravilhoso. Né? E ainda bem que eu tô solteiro, né? Porque eu vou ter transmissão de beisebol na sexta-feira à noite e o college no sábado à noite. Não tem mais vida. Setembro e outubro vai ser bem complicado. Ai, é isso. Beijo carinhoso pra você, Dudu. Beijo. E até semana que vem. E finalmente acabamos as prévias, graças a Deus. Aleluia. Semana que vem voltamos a falar sobre coisas mundanas da National Football League. Beijo, meu querido. Beijo.